se de facto, apesar de não estar obrigado a isso, se faz sentido que o Banco de Portugal tenha feito este empréstimo sem avisar ninguém. Bom, vejamos. Em primeiro lugar, tanto quanto sei, essa ata foi obtida, boa tarde, antes de mais, essa ata foi obtida através do portal da empresa, não há nenhuma natureza confidencial dessa ata e, pelo contrário, o silêncio e o segredo em que todas estas coisas têm sido feitas e em que o verdadeiro golpe de Estado, que consistiu em fazer de Portugal uma cobaia de um sistema europeu que não está ainda sequer em vigor, foi aprovado também pela calada da noite, na noite de 14 de abril passado, e que veio instituir o mecanismo único de resolução bancária e o instrumento de resgate interno, que é uma solução para ser ainda aprovada pelos Parlamentos Nacionais e entrar em vigor a partir de janeiro de 2015, e que esse verdadeiro golpe de Estado que se passou aqui entre sexta-feira e domingo consistiu em fazerem-se aprovar, sem sequer publicação, com supostas promulgações presidenciais em tempo absolutamente recorde, tudo nas costas dos cidadãos portugueses, a substituição do regime que estava em vigor, que era, como se sabe, o regime da lei da recapitalização bancária, que fazia com que, em caso de situações de dificuldades de bancos, o Estado entrava, de facto, com dinheiro, mas tornava-se um acionista do banco e, tornando-se um acionista, tornava-se também um administrador do banco. Por este mecanismo da recapitalização bancária, por este mecanismo, o tal mecanismo aprovado na União Europeia da resolução bancária, esse pagamento deveria ser assegurado por um fundo que não tem dinheiro nenhum e, portanto, que vai ter que meter dinheiro lá, metido, evidentemente, pelo Estado português, ou seja, pelos contribuintes. E, portanto, mas sem que o Estado português fique com qualquer posição, digamos, de acionista ou de administrador enquanto tal, relativamente à instituição intervencionada. Portanto, o golpe de Estado que foi praticado aqui, com a conivência dos supervisores e levado a cabo pelo Governo e pelo Presidente da República, consistiu exatamente nisto. Substituir o regime que está em vigor por um outro regime que está para ser aplicado na Europa e fazer de Portugal a cobaia da aplicação desse regime com uma característica específica, que é de não haver dinheiro no chamado Fundo de Resolução Bancária. E agora, portanto, tem que ser... E, atenção, o dinheiro que é preciso lá meter não é de todo aquele que tem estado a ser referido, e isto é que é importante então, salientar. Vejamos. De acordo com a conta do balanço consolidado do BES relativo ao primeiro semestre de 2014, passariam para o novo banco um ativo constituído por um conjunto de itens, de verbas, que representarão, grosso modo, 80 mil milhões de euros. Deste ativo, quanto é que lucrará o chamado novo banco cobrar? Bom, das aplicações financeiras e do crédito a clientes, que representam a esmagadora maioria, a esmagadora fatia deste montante, num valor de aproximadamente 72 mil milhões de euros, o novo banco poderá não deitar a mão a um único cêntimo, atendendo às falências das empresas do Grupo Espírito Santo, a elas mesmas devedoras ao banco e dos bancos do próprio BES, e à época de crise em que vivemos, em que, como se sabe, enfim, o crédito mal parado chega a atingir 30%. Se o novo banco alcançar um terço deste seu crédito, dos 72 mil milhões relativos ao crédito a clientes e das aplicações financeiras, isto significa que este ativo, cerca de 80 mil milhões, perderá uma quantia de 48 mil milhões e ficará reduzido a qualquer coisa como 33, 34 mil milhões. Agora vamos ao passivo. E é estas contas que se estão a tentar ocultar do conhecimento do cidadão comum e, designadamente, dos pequenos acionistas e dos pequenos depositantes do banco. Do passivo, do total do passivo, consolidado a 30 de junho de 2014, nós temos uma verba de qualquer coisa como 75 mil e quase 76 mil milhões. Deste passivo passará para o novo banco, pelo menos, os empréstimos contraídos junto do Banco Central Europeu, que estavam apontados como 8,6 mil milhões de euros, os recursos, isto é, os depósitos de clientes, e as provisões e ainda os empréstimos séniores. Admitindo que do passivo passará para o novo banco o mínimo possível e deixando de parte aquele valor que é desconhecido dos empréstimos séniores, tudo coisas que o nosso sábio supervisor
Carlos Costa se anda a eximir, a esclarecer, então haverá de passar no mínimo qualquer coisa como 48 mil milhões de euros de passivo. Ora, se dá ativo, o banco aspirará a ficar com qualquer coisa como 33, 34 mil. E passa um passivo desta ordem, isto significa que nós temos aqui uma diferença negativa de 15 mil milhões de euros. A somar a isto um prejuízo com que o banco arranca, que também consta do respectivo balanço, de qualquer coisa como 3,5 mil milhões de euros, para não falar de outros buracos que estão agora a aparecer, e que ainda se desconhecem, que o supervisor faz de conta que não sabe, nós estaremos a falar de qualquer coisa como 20 mil milhões de euros. E não havendo dinheiro, repito, no tal fundo para a resolução bancária, esse dinheiro vai ter que ser sacado aos contribuintes, desde logo aos depositantes do banco, fazendo aqui o mesmo que por via das ordens de Frankfurt, porque é assim que estas coisas se decidem, e é isto que mostra como é que um país como o nosso está hoje transformado numa colónia da União Europeia. O Sr. Draghi manda dizer que é assim que se faz, e os governantes portugueses e os supervisores portugueses, obedientemente, aplicam, vão ser os depositantes do BES a ter que pagar por isso, porque lhes vão em cima dos depósitos. E o primeiro conselho que deve ser dado a essas pessoas é que retirem imediatamente os depósitos do BES. Vamos olhar também para, do BES chamado novo. Aqui também para os pequenos investidores. É possível que isto passe na Assembleia da República? Bom, na Assembleia da República pode passar tudo, e mais alguma coisa como nós temos visto, até porque, como também já tive a oportunidade de salientar, o BES é o banco do regime e dos partidos políticos do regime. E tudo isto mostra que se está perante o regime do banqueiro do regime. Mas o facto de passar ou deixar de passar na Assembleia da República não é nenhuma garantia de que isto seja legal e seja legítimo. E eu queria chamar aqui a atenção que, em meu entender, esses pequenos investidores, os depositantes e os acionistas, é preciso dizer que muitos destes investimentos foram feitos ao balcão do BES, através de truques, absolutamente digno de uma quadrilha de bandidos. É um empresário que chega ali e pede um financiamento de 1 milhão de euros para instalar uma fábrica. E é-lhe respondido, não, o senhor não precisa de 1 milhão de euros, o senhor precisa de 1,5 milhão de euros. Desde que a gente empresta-lhe 1 milhão para o senhor adquirir o terreno e instalar a fábrica, e 1 milhão o senhor investe nas empresas do Grupo Espírito Santo. E é isso que está aqui em causa. Está-me a querer dizer que foram induzidos esses como estou a dizer clarissimamente que esse foi um dos truques que foi aqui utilizado. Foi vender aos balcões do BES as ações do Grupo BES e fazer do banco um financiador, aliás, a condições absolutamente invejáveis, das empresas do grupo. Agora, eu acho que há aqui 2 erros, chamemos-lhe assim, porque se nós tivéssemos supervisores com um pingo de vergonha na cara, já se tinham demitido, e não se tendo demitido, já deviam ter sido demitidos. O primeiro desses erros, em que todos nós somos testemunhas, foi a tentativa desesperada, patética, de separar o banco do grupo. E nós vimos o Governador do Banco de Portugal, o responsável da CMVM, a Ministra das Finanças, o Primeiro-Ministro repetindo à exaustão. Não, calma. São 2 coisas completamente distintas. Escamoteando que há aqui uma realidade similar, mas por outro lado completamente diferente do que se passou com a SLN e o BPN. É que no caso da SLN e do BPN, o banco do cavaquismo financeiro, de facto o banco estava falido, mas a sociedade sua proprietária não estava. E o truque até que se praticou ali foi pôr os contribuintes a tapar o buraco das aldrabices jurídico-financeiras cometidas pelo banco e, entretanto, a sociedade proprietária do banco ter ficado fora da intervenção estatal. Ora, no caso do BES, o que nós temos é o Grupo Espírito Santo falido e o banco falido. E, portanto, o banco era um ativo falido de um grupo falido. O segundo erro, chamemos-lhe assim, foi exatamente esta insistência repetidamente afirmada da pretensa solidez do Banco Espírito Santo, que agora se vê, como se está a ver pelas contas, que era completamente falsa. E que era já visível, em termos de grupo e em termos de próprio banco, desde há 1 ano atrás. A questão, eu insisto neste ponto, e como é que há numa CMVM e como é que há um Banco de Portugal que não só permitem, porque reparem uma coisa,
depois daquela troca de galhardetes, aliás, profundamente lastimável, entre o governador do Banco de Portugal e o responsável da CMVM, no sentido que não, a responsabilidade pelo aumento de capital é tua, não é tua. A verdade é que o aumento de capital é feito com base num prospecto que é aprovado pela CMVM e, mais do que isso, é acompanhado de declarações dos responsáveis supervisores e dos responsáveis políticos asseverando que se estava perante um banco sólido. É evidente que isto significa dolo, fraude. E a fraude permite, em meu entender, discordando da opinião do meu estimado colega, permite perfeitamente aos acionistas, aos pequenos acionistas e aos depositantes lesados por este tipo de manigâncias, acionarem, não só civil como criminalmente, os supervisores e o próprio Estado, pelos prejuízos que este tipo de condutas lhe causou. Ficamos e a procissão ainda vai no adro. Garcia Pereira. Porque nós estamos agora a destapar, ainda hoje temos que terminar. Fica para a próxima vez. Miguel Rio Tinto, administrador da Espírito Santo Informática da Tranquilidade, acabou de ser nomeado, mais ou menos à sorrelfa também, pelo Banco de Portugal, para administrador do novo banco.